Olá pessoas, sejam todos bem-vindos ao Drone Physics, né? Na aula de hoje a gente vai expandir o que a gente começou na aula passada, que é a lei de Gauss, e ver algumas aplicações, né? Principalmente em casos que resolver por lei de Coulomb seria muito difícil, né? Então vamos ver alguns casos que a lei de Gauss facilita a nossa vida, tá ok? Então vamos lá. Mas antes de começar, peguem o café, papel, caneta, bota a mão na massa, tá? Uma coisa que eu vou falar aqui que tem que ficar bem claro na hora de resolver exercícios, a gente vai ver 3 valores de R diferentes, né? Tipicamente é o R pequeno, o R grande e o R', né? São os mesmos lá da lei de Coulomb, né? Só que para a gente, né, deixar bem claro o que é cada um, né? O R grande está relacionado sempre com... O R pequeno está relacionado sempre com a gaussiana. O R grande está sempre relacionado com o corpo, tá? Uma esfera de raio R, um cilindro de raio R, isso é o R grande. E o R'? O R', ele está relacionado sempre aonde está a carga. Ele é uma variável, tá? Isso pode confundir, né? Mas, por exemplo, a resposta final nunca pode depender de R', porque ele sempre tem que ser integrado, tá beleza? Então, tenham em mente quais são os R's, né? O R pequeno é a gaussiana, geralmente está relacionado com um ponto que eu estou calculando. O R grande está relacionado com as dimensões do corpo. E o R' é onde está a carga e é uma variável que geralmente é integrada, tá? Então, vamos começar com o primeiro exemplo aqui, né? Seja uma casca esférica de raio R. Qual você acha que é esse R, né? Até para fazer já usando o que eu discuti agora, né? Qual seria esse R, né? Como está relacionado com o corpo, é o R grande. Então, seja uma casca esférica de raio R. Calcule o campo elétrico. Antes disso. Raio R e distribuição uniforme de carga. Né? Calcule o campo elétrico em função da carga total Q da esfera. Tá? Então aqui também a gente vai discutir, né? Quando o corpo for finito, igual uma esfera, a gente pode sempre calcular a carga total Q, né? Quando é um cilindro infinito, por exemplo, não dá, né? Porque vai dar infinito. Mas numa casca esférica, dá. Vou mostrar para vocês como é que faz. Então, vamos desenhar aqui. Então, o que eu tenho? Vamos desenhar de laranja. Então, eu tenho uma casca esférica de raio R. É esse aqui. Então, só tem carga na casca. E a densidade é uniforme, né? Então, a densidade vai ser um sigma, né? Porque uma casca é uma superfície bidimensional, né? Ela não tem espessura. Né? Então, seria um sigma igual a um sigma zero. Tá beleza? Então, calcular o campo elétrico em função da carga total Q da esfera, né? Então, tem duas regiões diferentes, né? Porque a esfera tem 2 lados. Quais são os 2 lados da esfera? De dentro e de fora. Zoeira, a esfera tem um lado só, tá? É só a direção radial. Mas você tem duas regiões diferentes, né? Você tem uma região que é a região interna e tem a região externa, tá? Então, tem que calcular o campo elétrico dessas duas regiões. Vamos calcular primeiro dentro, tá? Então, vou colocar assim primeiro, dentro. Então, vou fazer uma superfície gaussiana dentro da esfera. Tá? Como a simetria é esférica, a minha superfície gaussiana também é uma esfera. Tá? E agora eu vou aplicar a lei de Gauss. O que a lei de Gauss diz? O fluxo através de uma superfície fechada é igual à carga total englobada sobre ε0. Mas olha aqui o desenho. A carga está na casca, a parte laranja. Qual é a carga englobada
pela minha gaussiana aqui em azul? Hein? É zero, certo? Não englobou carga nenhuma. A carga está do lado de fora dessa superfície gaussiana. Só tem carga nessa parte laranja aqui. Então, isso aqui é zero. Ora, se o fluxo é zero, né? E a área não pode ser zero, porque a área de uma esfera é 4πr2, então eu tenho que 4πr2e é igual a zero, implicando automaticamente que o campo elétrico é nulo dentro da esfera, tá? Então o campo elétrico é nulo dentro da esfera. E do lado de fora? Vou desenhar agora outra superfície gaussiana, uma do lado de fora aqui, ó. Né? E tem um raio R pequeno. Então, o segundo caso é do lado de fora. Então, aplicando a lei de Gauss, a integral de E interno N ds é a carga englobada sobre ε0. Beleza, e qual carga que eu englobei agora? Agora, do lado de fora, eu estou englobando toda a esfera. Então, posso até escrever aqui, né? A integral de sigma, né? R2, com uma casca, não tem raio, né? Não tem carga na direção radial. Esse R pode ser o R grande, então R grande, seno de θ, dφ de θ, né? Tudo isso sobre ε0, né? Uma integral dupla aqui, de 0 a 2π no φ e de 0 a π no θ. Tá? Só que também eu disse aqui que a carga total é Q, né? Então, na hora que eu integrar essa esfera toda aqui, esse aqui obrigatoriamente tem que dar Q. Então, isso aqui dá Q. Q sobre ε0. Tá? Eu englobei a esfera inteira. Isso vai ser diferente, né, nos exercícios que eu vou dar quando a esfera for maciça. Então, se eu estiver do lado de dentro da esfera, eu não vou englobar a esfera inteira. Se eu estiver do lado de fora, sim. Né? Então, eu englobei a carga total, e a carga total é Q. Vai ficar 4πr2, que é a área da esfera, vezes o E, né? É igual a Q sobre ε0, logo E é igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R2 na direção radial. Tá? Então, o campo elétrico de uma esfera de raio R qualquer, se você estiver do lado de fora, ele é exatamente igual ao campo elétrico da carga pontual, né? Isso é um resultado bem interessante, bem difícil de obter pela lei de Coulomb, tá? Dá um trabalho do cão, mas pela lei de Gauss sai tranquilamente, né? Então sai muito de boa. Então a resposta final aqui, qual é o meu campo elétrico? Ora, meu campo elétrico vai ser 0 se eu tiver entre 0 e R, né? Ou seja, 0 para o R menor do que R grande, e Q sobre 4πε0, 1 sobre R2, se eu estiver na região R maior do que R grande. Tá? Então, o meu gráfico ficaria assim, né? Vou fazer um gráfico aqui. Campo elétrico em função da distância. Ele valeria sempre 0 até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto R grande, né? Que é o raio da esfera. Depois ele iria cair com o quadrado da distância, desse jeito aqui, tá? Então, esse é o gráfico do campo elétrico em função da distância para uma casca esférica de raio R. Belezinha? Vamos dar um exemplo agora de um caso maciço, tá? Então, vou colocar assim, 2. Seja um cilindro, vou dar um cilindro para vocês verem, né? E depois eu dou exercícios com guardadas esféricas para vocês fazerem. Então, seja um cilindro de raio interno,
R1, vírgula, raio externo R2, cuja densidade de carga seja seja lambda de R. Depois eu falo como que vale lambda de R. Lambda de R', né? Seja lambda de R', né? Calcular o campo elétrico em toda a região do espaço e também o valor de A, depois eu vou falar o que é A, né? Para que a densidade linear total seja simplesmente lambda. Então é o seguinte, seja um cilindro de raio interno R1, raio externo R2, cuja densidade seja lambda de R'. Então o que é o lambda de R'? Lambda de R' é igual a uma função que depende desse A aqui, ó. Então, A vezes, vamos colocar, por exemplo, cai com o cubo da distância. A sobre R' ao cubo. Então tá aqui meu lambda de R'. Tá? Calcular o campo elétrico da região do espaço e também o valor de A para que a densidade linear total, ou seja, se eu integrar duas vezes só, né, que eu não posso integrar na direção z, senão dá infinito, mas se eu integrar de 0 a 2π e também da onde tem carga de R1 até R2, o meu lambda de R' tem que dar simplesmente lambda zero, tá? Com isso, eu consigo achar qual é a densidade total, tá? Seja simplesmente lambda, tá? Então, essas são as informações, né? Vamos desenhar o cilindro agora, para vocês entenderem. Então, o cilindro de raio interno R1 e raio externo R2. Então, ó, raio interno R1, raio externo R2. Ele é infinito, então ele desce e ele sobe para sempre, né? Só tem carga, né? Aqui, entre R1 e R2, ó. Então, só aqui tem carga, só nessa parte. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o meu valor de A, tá? Que é basicamente utilizar aquela expressão, né? Que Q é a integral do ρdV, né? Só que nesse caso, em vez de achar o Q, porque eu não posso achar o Q, porque vai dar infinito, porque eu né? Então, eu vou falar o quê? Que lambda é igual a integral de 0 a 2π e de R1 até R2 de lambda de R', que é A sobre R' ao cubo, tá? Então, vezes jacobiano, que é R', vezes um dr' vezes um dφ, tá? Então, lambda é igual a 2π, já que nada depende de φ aqui. Nem pode depender de φ, tá? Porque senão quebra a simetria. Então, 2π integral de A sobre R' ao cubo, não, ao quadrado, né? dr', já que aqui cortou. Né? Corta esse R' do jacobiano com o R' ao cubo. Né? De R1 até R2. Beleza, quanto que dá essa integral aí? Integral de 1 sobre R' ao quadrado é menos 1 sobre R'. Então, é menos 1 sobre R' avaliado de R1 até R2. Né? Então, eu posso inverter o sinal. Eu posso tirar esse menos, transformar no mais, só inverter os limites de integração, né? Então, fica 1 sobre R avaliado de R2 até R1. Então, fica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Dá isso aqui. Então, lambda vale 2πA, que multiplica R2 menos R1 sobre R1 vezes R2. Logo, quanto que vale meu A?
Logo, meu A vale lambda sobre 2π. Né? Só passar cruzado aqui, né? Vou deixar cruzado aqui. Então, lambda sobre 2π vezes R1 vezes R2 sobre R2 menos R1. Tá aí o meu valor de A, que é a primeira questão que eu queria achar. Tá? Achei o meu A. Beleza. Então, todo lugar que tiver A agora, eu posso substituir por essa grandeza aqui. Vamos fazer os outros, que é achar em todo espaço. Então, para achar em todo espaço, tem 3 regiões. Menor do que R1, entre R1 e R2 e maior do que R2. Né? Então, eu vou desenhar 3 gaussianos. Vamos desenhar a primeira gaussiana aqui. Ó. Menor do que R1, essa aqui. Beleza. Qual que é a carga englobada nessa gaussiana aqui dentro do cilindro, que está menor do que R1? Né? Não tem carga, né? Toda a carga está entre R1 e R2. Logo, o meu E é igual a 0 se eu tiver no R menor do que R1. Tá? Segunda questão. Qual é a carga englobada entre R1 e R2? Ou seja, essa gaussiana aqui, ó. Essa aqui. Qual que é a carga englobada nela? Né? Ora, não sei ainda, né? É alguma coisa. Então, vamos aplicar a lei de Gauss. Né? Vamos aplicar a lei de Gauss e resolver isso aí, né? E fazer esse exercício. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar da seguinte forma. Integral, né, de EN ds é igual a carga englobada sobre epsilon zero. Né? Então, beleza, voltando lá. Então, como é um cilindro, eu vou fazer um cilindro, né, que englobe esse cilindro infinito numa certa região qualquer, né, igual eu fiz lá no caso do fio infinito, né. Então, vou desenhar um cilindro, vai englobar esse cilindro infinito. Tanto a tampa quanto o fundo não contribuem. Por quê? Porque a linha de campo está radial. Então, a normal da tampa está para cima, a normal do fundo está para baixo. Por causa disso, então, elas fazem 90 graus com a direção do campo, né? Então, como é um produto interno, né? Produto de E com N, né? Então, como a direção do campo é radial, a normal está para cima, isso faz 90 graus. Isso é, né, desconsiderado. Sobrou só o lado do cilindro. O lado do cilindro, sim, a normal é radial e o campo também é radial. Então, o ângulo é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, fica E vezes a área lateral do cilindro. E quanto que é a área lateral do cilindro? Né? A gente já viu, é 2πr vezes L. Então, 2πr vezes L vezes o E, né, é igual a carga englobada. E qual que é a carga que eu estou englobando? Né? Vamos olhar aqui o desenho de novo. Vamos até mudar de cor aqui, pegar um vermelhão aqui. Então, eu estou englobando essa parte que está dentro da gaussiana aqui, ó. Dentro da gaussiana. Só essa parte aqui que eu estou englobando, tá? Então, eu estou englobando essa parte. Tá? Se esse raio em azul aí vale, é o raio da gaussiana, eu expliquei lá para vocês, ele vale sempre R pequeno, então eu vou integrar até o R pequeno, beleza? Lembra que o R pequeno é o raio da gaussiana. Então, a integral do quê? Do R1, porque antes de R1 não tem carga, até o R pequeno, integral de 0 a 2π, do quê? Do ρ dv. Ah, tem mais uma aqui, né? Tem que integrar também, né? De 0 a L em Z, né? Tem que integrar tudo. Integral de ρ dv. Quanto que ele vale? Vale A sobre R', né? Ao cubo. Né? Então, tá aqui, ó. Foi o que eu tinha dado lá. A sobre R' ao cubo. Né? Só que o meu A eu já calculei.
E o meu A vale isso aqui, ó. Lambda sobre 2π, R1, R2, R2 menos R1. Então, bota aí. Lambda sobre 2π. Isso é tudo uma constante, tá? Não importa muito. Posso até deixar ela botar no final, mas vamos fazer aqui já. Então, esse é o A. 1 sobre R' ao cubo, né? Que é A sobre R' ao cubo. Vezes o jacobiano dr, dφ, dz. Tá? Então, está aí. Né? Então, esse lado esquerdo aqui é a área, esse aqui é o meu S, vezes o E, né? Isso aqui é minha carga englobada sobre ε0, né? Faltou ε0 aqui, sobre ε0. Então, é isso que eu tenho que resolver. Vamos resolver essa integral, então. A integral de 0 a L em Z, vamos fazer a de Z primeiro aqui, né? A integral de 0 a L em Z dá simplesmente L. E a integral de 0 a 2π em φ dá simplesmente 2π, né? Então vai ficar o seguinte, 2π RLE é igual a 2π. Vamos tirar 2π vezes L. Vamos tirar para fora também toda essa parte aqui, ó. Essa parte toda aqui, ó, é uma constante. Deixa eu trocar de cor. Tudo isso aqui é constante, é o meu A, né? A é constante, então tudo isso aqui também tem que ser constante também. Então isso aqui pode sair para fora. Então fica lambda sobre 2π R2 menos R1 vezes R1 vezes R2. Né? Integral do que? De R1 até R pequeno, que é o raio da gaussiana, 1 sobre R' ao quadrado da R'. Tá? Só para isso aqui. E o que eu posso cortar aqui? Posso cortar algumas coisas já. Ó. Posso cortar esse 2π com esse 2π. Posso cortar esse L com esse L aqui. Né? Logo, meu campo vai ficar aqui, ó, 2πe é igual a 2πe vezes R, né? 2π RE é igual a lambda sobre R2 menos R1 vezes R1 vezes R2, integral de R1 até R2 de 1 sobre R' ao quadrado. A gente já fez essa integral aqui, né? Só mudou os limites, né? Quando a gente fez a primeira vez, era de R1 até R2, e agora é de R1 até R. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar menos 1 sobre R', avaliado de R1 até R. Posso trocar o sinal, fica mais 1 sobre R', avaliado de R até R1. Tá? Então, 1 sobre R1 menos 1 sobre R. Essa é Essa é o resultado dessa integral aqui. Logo, vamos lá. 2πRE é igual a lambda sobre R1 menos R2 vezes R1 vezes R2. Tirando o mínimo aqui, R menos R1 sobre R1 vezes R. Logo, o campo elétrico E vale. Só passar isso aqui dividindo agora. Tudo isso sobre ε0, né? Sobre ε0. Vale lambda sobre 2π ε0, né? Vezes essas coisas todas aqui, que é R1 vezes R2, que multiplica R menos R1 sobre R1 menos R2 vezes R1 vezes R. Vai dar para cortar os R1 aqui, ó. Sobre 1 sobre R, né? 1 sobre R, tá? Dá até para cortar esse R1 aqui, que tem aqui e aqui. Então, E é igual a
lambda sobre 2π ε0 R, eu já botei esse R aqui, que multiplica R2, que multiplica R menos R1 sobre R, que multiplica R2 menos R1. Beleza, chegamos no final, né? Isso vale para quando? Para entre R1 e R2, né? Esse resultado do E, né, é R1 menor do que R, menor que R2. Falta agora o último caso, que é quando for maior, né? Quando R for maior do que o R2, né? Então, quando o R for maior que o R2, vamos desenhar nosso cilindro aqui de novo, né? Então, eu vou botar, né? Tá aqui o cilindro. E a minha gaussiana vai estar aqui, ó. Né? Então, aqui é minha gaussiana agora, na posição maior do que o raio do cilindro. Então, aplicando a lei de Gauss, eu vou ter integral de E interno em ds é igual a carga englobada sobre ε0. Aqui a gente sabe, já viu, né? Vale 2πl vezes R, vezes o E, né? Isso aqui é a área vezes o campo. É igual a carga englobada. Agora eu estou englobando toda a carga, tá vendo? Todinha, tá? Agora ela engloba toda. Então essa integral vai ser feita de 0 a 2π no φ, de 0 a L no Z e de R1 até R2, né, no R, porque, né, por que não vai até aqui no R grande? Porque não tem carga aqui também, né, aqui também é vácuo, né, então vai só onde tem carga desse ponto, que é R1, até esse ponto, que é R2. Então esses são os limites do meu A, que vale, quanto que vale o A mesmo? Tem que olhar lá que eu não decorei não. Aqui meu A, aqui, opa. Aqui meu A. Lambda sobre 2π, R1 vezes R2 sobre R2 menos R1. Então, do meu A, lambda sobre 2π, R1 vezes R2 sobre R2 menos R1. Então, A, 1 sobre R' ao cubo, R' dr' dφ dz, tá? Então é isso que eu tenho que resolver agora. Então essa integral aí, né, a gente já fez ela também, né? Então como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2πl vezes R vezes Z é igual a... Vamos tirar tudo para fora que é constante? Sai o lambda, sai o 2π, sai o R1 vezes o R2, sai o R2 menos o R1, né? Vezes. Integral de 0 a L em Z, L. Integral de 0 a 2π no φ, 2π. Sobrou. Integral, de novo, de 1 sobre R2. R' ao quadrado é R', né? De R1 até R2. Né? Então, sobrou essa integral aqui. Né? Vamos cortar as coisas aí. Podemos cortar esse L com esse L e podemos cortar esse 2π com esse 2π aqui, ó. Tá? Então, como é que fica agora? Fica o seguinte, R vezes Z é igual a lambda sobre 2π, R1 vezes R2 sobre R2 menos R1, vezes essa integral aqui, de novo, integral de 1 sobre R' ao quadrado. Dá quanto? Menos 1 sobre R', avaliado de R1 até R2, posso inverter, fica mais 1 sobre R' avaliado de R2 até R1. Então aqui fica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá? Dá isso aqui. Vamos tirar o mínimo aí. R vezes Z é igual a lambda sobre 2π. R1 vezes R2. R2 menos R1, que multiplica
R2 menos R1 sobre R1 vezes R2, né? Agora isso aqui dá para cortar, ó. R1 vezes R2, corta com esse R1 vezes R2 aqui. E esse R2 menos R1, corta com esse R2 menos R1 aqui. Então, sobra simplesmente E igual a lambda sobre 2π, faltou o epsilon zero, né? Epsilon zero, 1 sobre R, na direção radial, né? Então, fora do cilindro, ou seja, para o R maior do que o R2, o campo é exatamente igual, ó. O campo é exatamente igual à distribuição do fio infinito, tá? Mesma coisa do fio infinito. Quando você está fora, quando você está dentro, tem diferenças, né? Porque você não está englobando a carga toda. Mas fica exatamente desse jeito. Belezinha? Então, eu vou acabar a aula aqui, já deu meia hora. Na próxima aula vai ser só sobre exercício, né? É a aula que vocês têm que fazer, botar a mão na massa, né? Olha os exercícios, eles não são tão fáceis, não são difíceis, mas eles não são tão fáceis e devem ser feitos com muita calma para não confundir os R's, né? Saber definir, ver aonde a carga está sendo englobada e tal, né? Tudo bonitinho. Então, na próxima aula vamos dar exercício para vocês fazerem. Quem não fizer, não faz a prova, né? Então, essa é uma característica muito minha, né? Quem não faz exercício, não faz a prova. Belezinha? Então, próxima aula, só exercício. Nos vemos lá.